Oi, eu vim aqui falar sobre o Quicksort. É um método de ordenar valores de uma lista, só que muito eficiente, tá? E para entendermos o que é o Quicksort, a gente pega uma lista, vamos fazer um exemplo aqui embaixo. A gente tem uma lista e essa lista a gente tem que definir um valor de pivô, que é um valor que ele vai ser... Bom, a gente pega uma lista e o Quicksort, ele funciona de uma certa forma pegando um valor e... Vamos supor o primeiro valor e o último valor, e ele vai perguntando quem é maior e quem é menor. Quem for menor fica no lado esquerdo, quem for maior fica no lado direito, tá? Então, nessa lista teste, vamos supor que eu tenho essa listazinha, e aqui antes do 4 tem duas barras, tá? E é aqui que começa o Quicksort de fato. Ele vai perguntar, 4 é maior que 3? Se for maior que 3, essa barrinha ela vai andar para frente e vai ficar assim, tá? E ele vai para o próximo número. 2 é maior que 3? Nesse caso não é. Então agora esse 2 ele tem que ir para trás do 4, antes do 4 no caso. O 2 vai ficar aqui. E essa barra do 4 ela vai andar uma casa, tá? Então vamos apagar o 2, que ele já está atrás. E essa barra que estava aqui na frente do 4, ela passa a ficar à frente do 5. E ele vai fazer a próxima pergunta, né? 5 é maior que 3? Se for, como é, ele já vai ficar aqui a barra. Mesma coisa, 6 é maior que 3? Então a barra vai ficar aqui. E vai acontecendo isso até, até se completar o último valor aqui antes do 3, tá? O 3 é o pivô, então... E por último ele vai trocar de lugar, se encaixando no canto ideal para ficar uma lista ordenada. Então vamos ver o código na prática como funciona. A gente começa chamando um quicksort de uma def, tá? Com um parâmetro de lista, um início que a gente começa com 0 e um fim, como a gente não sabe o tamanho da lista, a gente coloca o none. Então, se o fim é none, aí a gente coloca o seguinte, que o fim ele vai receber o tamanho da lista menos 1. O menos 1 é para tirar o último valor, que no caso seria o 3, porque o 3 ele vai ser, no caso o exemplo aqui, né? O 3 ele vai ser perguntado para todos os outros valores, então tem que tirar ele, tá? Após isso, a gente começa, se o início for menor que o fim, tá? Então, se o primeiro valor ele é menor que o último valor, aí vai acontecer essas condições aqui. A primeira condição é o pivô, tá? Que vamos utilizar outra função, uma função extra, né? Partition, que vai receber uma lista, um início e um fim, tá? Que ela vai estar definida aqui embaixo. E após isso, a gente chama o quicksort novamente, usando recursividade, tá? Chamando a lista, o início e o fim, menos 1, para não pegar o valor do pivô, tá? Mesma coisa, chamando aqui embaixo, chamando a lista, agora com o início mais 1, porque quando isso aqui acontece, aquela primeira barrinha que estava antes aqui do 2, por exemplo, aqui está aqui no 4, por exemplo, ela vai andar mais uma casa, tá? Então ela vai vir para cá quando tiver um número menor que o último valor, tá? Então ela vai acontecer esse parâmetro. Então é basicamente assim que funciona um quicksort, mas para ele funcionar precisa de uma função extra, que é a partition, né? E para isso a gente coloca um parâmetro de lista, um início e um fim, tá? Então a gente define um pivô que ele é a lista na posição fim. A lista na posição fim a gente já tem definido que é essa partezinha aqui, que é o fim menos 1, que seria o fim menos o pivô que está sendo perguntado todas as vezes. E o início a gente define também com a variável i. Aí a gente começa aqui a andar com essa segunda barra. Essa segunda barra está andando, então a gente utiliza um for para ela ficar toda vez passando de número em número. Então a gente começa no início e vai até o fim, tá? E o fim é antes do pivô. Então, se a lista na posição J for menor que o pivô,
Tá, a lista na posição J, ela começa sempre no primeiro valor. Então, se o primeiro valor for menor ou igual ao pivô, que o pivô é o último valor, vai acontecer essa troca aqui, tá? Então, lista na posição J e lista na posição I, eles vão trocar. Vai ficar I na posição... tá trocando os valores, tá? Vai fazer a troca. E o I, ele vai receber mais um, ou seja, essa barrinha vai andar uma casa, beleza? E por último, depois que acabar de analisar todos os valores e só ficando o valor do pivô por último, e ele vai fazer essa troca. Vai pegar o valor do I, que é a barrinha, e vai pegar o valor do fim, que é o pivô, e vai fazer a troca. Vai transformar quem tiver na posição I vai para a posição fim, e quem tiver na posição fim vai para a posição I, e retorna o I, que esse I vai ser utilizado aqui para definir se a barrinha vai andar ou não, tá? Vai para frente ou vai para trás, tá? E é basicamente assim que funciona o Quicksort. Vamos usar um exemplo aqui com essa lista. Ela logo de início parece estar ordenada, mas ela não está. Está rodando o código e ele mostra toda a ordem, como ela está sendo gerada e está todo ordenado já. Todos os valores estão ordenados, então ele vai fazendo esse processo em todos os valores. Só que é muito mais rápido porque vai colocando os valores de um lado e os do outro, deixando tudo pronto. Quando terminar o pivô já vai só substituir e já vai estar uma lista 100% ordenada. Então é basicamente assim que funciona o Quicksort. Espero que tenha entendido e valeu.